lá em Buenos Aires, Argentinos Júnior 1 e Corinthians 0. Né? E você olha o placar ali, você fala assim, 1-0, né? Beleza. Mas se você assistiu o jogo, se você teve. Se os seus olhos não sangraram assistindo esse jogo do Corinthians, olha, parabéns, viu? Porque esse foi o pior jogo do Corinthians na mão do Antônio Oliveira. E sabe o que, que é pior, né? Eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, cara, o Antônio Oliveira ele não deveria voltar com o Corinthians para São Paulo, sendo treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Só que aí eu lembro de um detalhe, sabe? Se o Antônio Oliveira cair, né, para os torcedores aí que deve estar querendo a cabeça do treinador e tudo mais, e até que com razão também, né? Porque você vê um cara que chegou bem, né, com aquele discurso de paizão e tudo mais, só que teve um período para treinar e o cara não consegue mudar a sua ideia de jogo, não consegue colocar uma estrutura diferente no time, só muda as peças, mas não muda a estrutura de jogo, né? Mas aí você pensa nisso, aí você pensa e fala assim, não, beleza, vamos colocar o Antônio Oliveira para fora do Corinthians, né? Vamos trazer outro treinador. Sabe quem que vai vir? E não precisa ser nenhum gênio para adivinhar quem que vai vir. O Zanardi, o amigo do Augusto Melo, que aliás era para ele ser o treinador do Corinthians, só não foi porque o Corinthians, né, por causa do regulamento do Campeonato Paulista, que o presidente Augusto Melo não sabia do regulamento, né? Então por isso que o Antônio Oliveira é nosso treinador hoje, senão seria o Zanardi. E aí, né, muito provavelmente se o Antônio Oliveira caiu, não, né, e vieram o Zanardi, vai ser outro treinador que a gente fica naquela contando, tentando adivinhar quantos jogos que o treinador vai durar. Simples assim. Mas falando do jogo hoje, né, o Corinthians não existiu, erros atrás de erros, e aí falando a princípio do treinador, ele vem com a estrutura de jogo igual, o que ele faz todo santo jogo. Esse que é o problema, cara. Esse é o teto do Antônio Oliveira, né? Beleza, ele chegou, né? Consertou o time do Corinthians ali praticamente, conseguiu ganhar alguns jogos, né? Conseguiu, parece que, fazer os jogadores ali que estavam com a mentalidade fraca, né? Se recuperar, vamos dizer assim. E alguns joguinhos ele e outro não. Você viu o time com uma certa organização em campo, né? No Campeonato Paulista, no momento que ele chegou. Aí ele vai ter um período para treinar ali, né? Aí você imagina que ele vai colocar as ideias dele em campo e tudo mais, que ele vai ser um treinador que consiga, né, extrair mais do time, mais dos jogadores ali que ele tem à disposição. E não, cara, né? Já são 4 jogos que o Corinthians não consegue fazer um golzinho sequer, né? Não consegue nem agredir o adversário, para falar a verdade. Então, no Campeonato Brasileiro já foram 9 pontos disputados, o Corinthians conseguiu só um, e agora na Sul-Americana o Corinthians logo de cara consegue perder aqui pro Argentino Júnior, né, com um gol que falha do Cássio novamente, né, mas enfim, a gente chega nesse assunto, mas só para falar do Antônio Oliveira, né, então ele parece que chegou no teto do Antônio Oliveira, né, e aqui eu não tô pedindo a cabeça do treinador, mas eu também não acho que seja um absurdo também se ele não e vai sobrar para ele. Vai sobrar para ele, só que aí a questão é, né, quem vem é o Zanardi que vai vir, porque quando você tenta raciocinar e pensar com a mente pequena que essa diretoria tem, né, que essa diretoria também tem, vai ser isso daí, é Zanardi, é esse tipo de treinador, gente, não adianta a gente pensar grande não. Então, aí vai voltar tudo de novo, aquele processo de ir atrás de treinador, de dar tempo pro cara e ver quanto tempo que ele vai durar no comando do Corinthians, porque não tem treinador de peso para comandar a equipe do Corinthians, né? E aí, culpa do Antônio Oliveira também, quando você tem um Cássio que não tá rendendo, que vem falhando jogo após jogos, né? Perceba, eu tô falando de algumas falhas do Cássio, não tô falando de frangos, porque o Cássio não vem sofrendo frango, mas vem falhando. Mais um jogo que era uma bola defensável, que ele sai mal ali e toma um gol logo de cara. Falha do Fagner para mim também, do Félix Torres ali no conjunto, mas a forma que o Cássio sai também, né? Seria uma bola defensável e falha. Só que aí, beleza, a gente vai ficar aqui batendo no Cássio e tudo mais, só que a gente tem que olhar o treinador também,
Por quê? Vamos voltar no passado, há quanto tempo que o Cássio é o goleiro titular do Corinthians? Há quanto tempo alguém não pega o Cássio e coloca no banco para ser banco? Ninguém tá falando aqui de escorraçar o Cássio do Corinthians. Ninguém tá falando do Cássio sair pelas portas do fundo, né? Tem gente que quer isso, mas que o Cássio merece um banco, ele merece. O Carlos Miguel tá pedindo passagem. O Carlos Miguel tem que ser o goleiro titular do Corinthians para ontem, a gente vai esperar o quê? Ou seja, vai renovar o contrato do Cássio, significa que o Cássio vai continuar sendo o goleiro titular do Corinthians? Cara, olha, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu. E aí a gente tem um treinador que, aliás, não só ele, né, o Antônio Oliveira, mas todos treinadores que chega pra comandar o Corinthians, parece que nenhum tem peito de olhar e falar assim, ó, Cássio, vem cá, você não tá jogando bem, você vai pro banco e o Carlos Miguel tá pedindo passagem. Será que nos treinos o Carlos Miguel não mostra que ele merece ser o goleiro titular do Corinthians? A gente vai ter que. Cara, a gente vai sobreviver de 2012 até quando? E falando ainda de 2012, né? Entrou o Paulinho, né? O poderoso Paulinho, que é a solução do meio campo de Corinthians. Pesado, morto. E outro detalhe também, a gente tem o Fagner, né? O Fagner que é mais burro que uma criança, né? Ou seja, a diretoria do Corinthians, né? Que tá planejando aí renovar o contrato de Cássio, de Paulinho e de Fagner, já tá especulando aí que já tá tendo conversas aí para renovar. Vale a pena você renovar o contrato de um lateral que todo jogo toma cartão amarelo e não pode voltar pro segundo tempo para não ser expulso? É esse tipo de jogador que o Corinthians merece ter? Um Fagner displicente que numa jogada, na hora que ele tomou aquela faltinha ali, você já viu na sequência pra cima, ele vai dar. E deu. E toma um cartão amarelo. Sempre a fim de prejudicar o Corinthians, mano. O Fagner é aquele cara que ele regride, mano. Em vez de ele amadurecer, ele fica pior. Nossa, cara, né? Deu sorte que não foi expulso, mas aí vai pro intervalo e o Antônio Oliveira precisa tirar ele para colocar o Mateuzinho porque corre o risco dele ser expulso. E corre mesmo, porque esse é o Fagner. Mas não, vamos, é o Fagner que novamente, né? Novamente você tá vendo ali, tá, né? Acima do peso. Mas enfim, né? Os baba-ovo do Fagner, né? Vive falando aí que o Fagner, quando quer jogar, é o melhor lateral direito do Brasil. É sim, com certeza. Você vê quando o time do Corinthians tem um erro, quando o melhor jogador do Corinthians, perceba, melhor jogador do Corinthians foi o Fausto Vera. Se o Fausto Vera for o melhor jogador do Corinthians, aquele que você viu que estava buscando fazer alguma coisinha, é porque tem alguma coisa muito errada ali. Muito errada. Rodrigo Garro, partida horrível. A zaga do Corinthians, vamos falar do Raul Gustavo? Cara, o que falar do Raul Gustavo? Cara, o Raul Gustavo ele consegue ser pior do que o Fagner. Ele agrediu o Bandeira e simplesmente achou que ia ficar por isso mesmo. Ele agrediu o Bandeira, né? Mas esse é o Raul Gustavo. É o Raul Gustavo que quando, né, o Vitor Pereira tinha colocado ele junto com o João Vitor, né? Tinha formado a dupla de zaga do Corinthians, né? Dava pra ser promissor os dois ali, mas você já via no jogo contra o Atlético Paranaense lá que ele comete um pênalti infantil. E aí o Raul Gustavo é emprestado, aí você imagina que ele vai ser emprestado, que ele vai voltar, né? Que ele vai aprender, né? Que ele vai ter a cabecinha dele no lugar, e o cara vai lá e agride o Bandeira e deixa o Corinthians com um jogador a menos. Um jogo que o Corinthians não jogou, não ficou com a bola, com o Argentino Júnior fez o que quis. E é isso, cara. É isso. Não tem muito o que falar. Os atacantes do Corinthians, Romero não fez nada, o Pedro Henrique tenta alguma coisa, mas também não é um grande jogador. Entrou o Raul Gustavo, o Pedro Raul também, nem tocou na bola. Se o Corinthians empata o jogo, né, no lance, no finalzinho ali, praticamente que o Garro lança uma bola na área e o Kaká cabeceia, se empata ali, nossa, mano, é pra fazer uma estátua do Kaká. Era pra fazer uma estátua, porque jogo ridículo, ridículo. O Corinthians não jogou nada. E detalhe, o Argentino Júnior, esse Argentino Júnior, não jogou com o seu time titular. Poupou 6 jogadores titulares ali. E o Corinthians não conseguiu ver a cor da bola. O Corinthians não conseguiu construir nenhuma jogada.
Nenhuma jogada. Mas eu quero saber se o Augusto Melo, né, se ele vai aparecer na zona mista ali, né, e vai falar novamente que o elenco do Corinthians é maravilhoso. Será que ele vai ter essa coragem de falar que o elenco é maravilhoso? Né? Muito provavelmente não vai. É outro cara que parece que está perdidinho, parece que não sabe o que está fazendo sendo o presidente do Corinthians, né? E como eu falei, vai sobrar para o treinador, não sei se hoje ou no próximo jogo, mas vai sobrar para o treinador, e aí vai ficar naquela expectativa de quem será o próximo, e vai ser amigo dele que vai ser o Zanardi. É isso. Né? Muito provavelmente vai ser o próximo treinador do Corinthians vai ser o Zanardi. O Antônio Oliveira, você via que ele já estava perdido ali em campo também. Eu honestamente quis acreditar no Antônio Oliveira, quis acreditar que ele poderia entregar mais, mas depois desse jogo aqui em específico, você vê que as ideias deles, sabe, não muda, só troca peça ali, mas não consegue colocar uma proposta diferente no time do Corinthians. Só vai colocando atacante, aí quando você vê o cara optando por Paulinho, por esse tipo de jogador, aí, cara, aí, né, colocar o Pedro Henrique no lugar do Wesley de titular ali, aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enfim, né, cara, esse foi o pós-jogo. E, honestamente, cara, a minha maior preocupação do Corinthians não tem nem a ver com o Campeonato Sul-Americano ou com Copa do Brasil. A minha preocupação é justamente o Campeonato Brasileiro, que você não pode perder pontos, você não pode ser um time que não cria, você não pode ser um time que não agride seu adversário, que não consiga fazer gols sequer, né? Você precisa pontuar, e para pontuar você precisa fazer gols, precisa ganhar dentro de casa, precisa pontuar fora de casa. E o Corinthians é um time que não assusta ninguém, cara. Não assusta ninguém. E você olhar o Corinthians hoje comparado a todos os times de Série A do Campeonato Brasileiro, até mesmo do Cuiabá que está atrás do Corinthians, por exemplo, o Corinthians consegue jogar um futebol pior. E me preocupa, né? Os próximos jogos me preocupam porque é Campeonato Brasileiro, é contra Fluminense dentro da Neoquímica Arena, contra Fortaleza, que é um time bem postado do Vojvoda, também vai jogar contra o Flamengo fora de casa. Cara, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que é triste, mano. A situação do Corinthians é desesperador, mano. É desesperador. Enfim. Esse foi o pós-jogo. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like, é nóis. Respeita as minas e vai, Corinthians.